Olá, bom dia. Hoje é um domingo especial, é o Dia das Mães. Queria expressar aqui o meu carinho a todas as mães, em especial as mães da igreja. Queria falar que vocês são admiráveis. O trabalho de vocês, o amor de vocês por nós, por nossos filhos, é realmente admirável. Que Deus os abençoe. Quero enviar um carinho especial para as mães que tiveram perdas. Algumas perderam seus filhos nesse ano, o ano passado. Então, que Deus as console e que vocês possam continuar renovando a sua alegria dia a dia. Sinta-se especial no dia de hoje. Eu também queria falar com vocês que nós estamos fazendo a série do livro de Atos. Hoje é o capítulo 7. Fiquei tão feliz em fazer esse capítulo. A minha oração é que eu consiga passar para vocês um pouquinho do que eu recebi, né? E eu sei que Deus vai transformar esse pouco em algo grande, graças ao Espírito Santo que habita em nós. E você, amigo, eu peço também e oro para que você tenha a oportunidade de aprender com esse capítulo e que isso o motive a conhecer mais a Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado pelas nossas mães, obrigado pelas mães da igreja, pela mãe de cada um. Obrigado pela força e o amor que o Senhor dá a elas para que ela nos dê aos nossos filhos. Pai, oramos também agora por entendimento bíblico, Pai, que o Espírito Santo nos conceda a graça de entender a Tua Palavra e transformá-la em ações que glorificam o nome do Senhor. Louvado seja e fica conosco, me usa por favor, Deus, para encorajar a fé de cada um. Em nome de Cristo nós oramos, amém. Como eu falei, Atos capítulo 7 é muito encorajador, mas antes de chegar em Atos capítulo 7, eu queria lembrar de Atos capítulo 2, no finalzinho de Atos, ali descreve que os discípulos, eles não tinham necessidades nem necessitado entre eles. Todas as necessidades eram supridas pela união da igreja. E nós estamos em um momento tão difícil, né? Esse momento de pandemia, de incertezas, de isolamento. Eu queria convocar a igreja a sermos igreja, né? A sermos o corpo de Cristo, a você cuidar um do outro, para que não hajam necessitados, para que não hajam desconectados, para que ninguém fique à margem. Então, se você, sei lá, na sua oração lembrou de algum irmão ou tem sentido falta, dá uma ligada, pergunta como está, né? Busque saber. Irmãos, que não haja nenhum necessitado entre nós. As pessoas estão precisando de oração. De repente, você está conseguindo lidar com esse isolamento de uma maneira tranquila, mas outros não. Que você possa ser um apoio, alguém que vai encorajar a fé do outro. Queria muito que assumíssemos esse compromisso, de sermos generosos uns com os outros, de dar apoio, de nos preocupar, de ter contato, né? Que ninguém fique à margem nesse tempo. Também lembrando, né, que nós somos um corpo, então quando um fica triste, todos ficamos. Quando um se alegra, todos se alegram, né? Então, queria pedir muito isso a você que se conecte. Bom, vamos entrar no capítulo 7, né? Só queria lembrar para vocês, capítulo 7 fala de Estevão, né? Ele é o primeiro mártir, ele é aquela testemunha que vai até o fim, né? Lembra quando eu expliquei aqui que a palavra testemunha o original dela, ela veio, a origem dela é martírio, é mártir, alguém que se torna mártir, ou seja, que vai até as últimas consequências no seu testemunho. E a gente vê Estevão acontecendo isso. Mas eu queria lembrar a vocês que aparentemente a igreja começou a crescer, né? E ela entra num estado assim de paz. Você lembra quando os apóstolos são perseguidos em Atos 4, né? Eles são chicoteados. Aí lá no Sinédrio, Gamaliel fala, olha, não adianta vocês lutarem contra Deus. Se esse movimento for um movimento de Deus, não adianta, vocês vão perder. Agora, se for de homem, sozinho ele vai deixar de existir. Então chega tipo um acordo de paz, né? E a igreja fica em paz, ela começa a pregar, a crescer e, num certo sentido, se acomodar. Aí vem os problemas, né? Em Atos 6, o Miqueias, ele explicou bem isso. No capítulo anterior, né? Queria encorajar você a ver esse vídeo, foi lançado quinta-feira passada. E você também, amigo, que está recebendo esse vídeo, há outros vídeos, peça para a pessoa que te mandou esse vídeo, dá o link dos outros vídeos também, para que você possa entender melhor esse estudo que estamos fazendo. Então, Atos 6 há um problema, né? Uma discriminação
como eu falei, o Miquel explica muito bem isso no vídeo anterior. E aí são levantados homens espirituais, homens cheios de Espírito Santo, que tinham respeito da comunidade, para cuidar dessa ação, né, de cuidar das mesas, para que os apóstolos pudessem sair e pregar o Evangelho. Aí entra Estevão, né? Então, assim, vê uma igreja que está em paz, que está resolvendo os problemas, que tem líderes cheios do Espírito Santo, né? Uma igreja ideal, aparentemente. Aí tem Ananias e Safira, várias coisas acontecem, mas ela está saindo, ela está indo na frente, né? E chega no momento onde parece que está tudo ok, né? Liderança ok, estamos em paz. Agora a gente conseguiu um acordo com o Sinédrio, então a gente vai poder pregar, e a igreja cresce, né? E aí aparece Estevão. Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e ele não se contentou só, né? Ele não ficava, bom, já que eu estou servindo a mesa, eu não vou fazer mais nada. O Evangelho queimava no coração dele, e ele era um homem que pregava, e quando ele pregou o Evangelho, né, começou a causar confronto outra vez com quem? Com os sinédrios religiosos da época, né? Então, ele é acusado, né? Ele é acusado. Se você abre comigo lá em Atos capítulo 7, versículo 1, você vai entender o que eu estou falando. Diz assim, ó: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Que acusações? Né? Se você olha um pouquinho lá em Atos 6, versículo 11 a 15, só para você entender o contexto, olha do que Estevão estava sendo acusado. Versículo 11: então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar blasfêmias, palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Como com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Então, basicamente, Estevão estava sendo acusado de blasfêmia. Blasfêmia contra Moisés, blasfêmia contra Deus e blasfêmia contra o templo. Só pensando um pouco aqui, Estevão, antes de a gente entrar nisso aqui, estava pensando assim, Estevão era um homem que cuidava, né? Ele zelava pela igreja, pelas necessidades, e ele tinha esse olhar para dentro, mas ele também tinha esse olhar para fora. Eu queria dar um exemplo para vocês, que a igreja, ela deve ser um hospital onde recebe os enfermos, os doentes, né? Um hospital espiritual, né? Onde ele vai promover cura, mas tem que ser um hospital de guerra. Sabe aqueles filmes onde tem a guerra e tem aqueles hospitais que recebem os soldados feridos, né? Que dá assistência, mas a guerra continua. É isso que nós devemos pensar, irmãos. Nós temos esse papel de cuidar dos de dentro, mas também lembrar que nós estamos numa guerra, né? Estamos isso bem claro para eles. Só esse pontinho que eu queria comentar com vocês. Mas lembrando que ele é acusado de blasfêmia, né? E aí o que Estevão faz? Em cima da acusação, ele faz uma das mais espetaculares exposições do Evangelho, da história, né, de Deus e do seu povo, da narrativa do Evangelho, começando lá de Abraão e chegando até Jesus. E depois eu acho muito interessante que você leia para você ver como ele sempre consegue mostrar que desde lá de Gênesis, né, as escrituras apontam para o Messias, o mesmo Messias que aquele sinédrio tinha condenado à morte. Então ele começa como? Começa por Abraão. E por que ele começa? Por que Estevão, ele pega o exemplo de Abraão e para falar com eles, né? Porque é o seguinte, o que Estevão quis falar? Olha, Deus não precisou de um templo para se comunicar com Abraão, né? Deus, ele toma a iniciativa muito antes, desde o tempo de Abraão, e não acontece somente com Abraão, com Moisés também. Deus não precisou de um templo para se aproximar de Moisés. Então, mesmo antes do templo, Deus já interagia com o povo. Deus já estava na missão de ir até o homem para resgatá-lo. Deus já está construindo um povo para ser seu, chamando um povo para ser seu, né? Então, nosso Deus é missionário, irmãos. Ele sempre tomou a iniciativa, ele foi ao encontro, né? Então, não era Israel que tinha Deus porque tinha um templo, era Deus que tinha Israel, né? Havia uma idolatria do templo. Então o argumento de Estevão qual é? Olha, vocês estão aí falando que
o templo é o único lugar onde a glória de Deus se manifesta, mas e Abraão? E com Moisés? Não houve templo. E lá no deserto, né? Então havia uma idolatria desse templo. Irmãos, olha, e amigos, né? Hoje acontece muito disso, né? Há uma idolatria do templo. Como assim? Há uma ideia que Deus só está dentro de um templo religioso, né? Você vai ao templo, você vai à igreja, então você é mais paciente dentro da igreja, você é mais espiritual, é pacífico, você cuida dos seus olhos, cuida do seu falar, é atencioso, é amável, mas fora do templo, você muda a sua atitude, você não cuida mais dos seus olhos, você não é amável. Eu costumo brincar que quando alguém entra na igreja parece que há um arco, né? O arco do milagre, você passa ali e você se transforma. Então, irmãos e amigos, Deus não é um Deus de templo, Deus está fora do templo também. Esse é o argumento de Estevão e o argumento que serve para nós também, né? E outra coisa que ele começa a falar de Moisés, né? Ele fala, olha, pensa, os patriarcas, né? Os líderes, eles sempre foram também, de alguma maneira, rechaçados, né? Rejeitados por vocês. Aí ele fala, Moisés, não, ele volta até antes, Abraão teve os filhos, aí ele fala de José. Por que ele fala de José? Porque José é aquele levantado por Deus, mas rejeitado por seus irmãos. Ele fala, olha, está vendo, nossos pais, nossos patriarcas rejeitaram aquele que Deus estava levantando. Aí ele fala de Moisés, Moisés que vocês estão falando, os nossos antepassados também rejeitaram, os profetas também foram rejeitados, e ele vai caminhando para falar o quê? E vocês estão rejeitando Jesus, porque todos eles, desde de Moisés, já falavam da vinda do Messias, né? Esse é o argumento. Eles sabiam, né? Eles conheciam os escritos de Isaías 53 fala sobre isso, que Jesus, o Messias, ele foi rejeitado. Então, assim, basicamente o argumento era, olha, vocês estão me acusando contra o templo, contra a lei, mas vocês estão indo contra Deus, né? Contra o que é o sagrado, vocês estão indo contra a lei, quebrando, e vocês novamente estão rejeitando aquele que Deus levanta. Então, basicamente ele está falando, assim como os antepassados tiveram uma dureza de coração, vocês também estão com essa dureza. E isso acontece, irmãos, com a pregação do Evangelho. Ela tem duas atitudes, né? Ou ela vai promover quebrantamento, você vê isso no livro de Atos acontecendo, né? Pedro pregando, os discípulos pregando, e as pessoas ou se convertendo, ou criando um ódio, né? Então o Evangelho, ele não é neutro, Talvez você deve observar, né? Eu já observei isso no meu coração, algumas pequenas durezas, digamos assim. Você ouve a mensagem e você meio que não dá bola, mas aquilo não é um desprezo comum, aquilo é uma certa dureza. Por isso que nós precisamos sempre da oração, de ajuda, né? Porque o nosso coração tem essa tendência, mas o Evangelho, ele vem ou para causar esse confronto, ou para levar você a um quebrantamento, né? Por isso que as Escrituras ela nunca tem neutralidade. Vamos provar a rejeição ou mudança sempre. Bom, já que Estevão foi acusado, né? E você vai ver a defesa dele do 1 a 53, ele termina essa defesa atacando, né? Atos 7, 51 a 53. Ele fala assim: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas que não lhe obedecem. Versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa visão. Mas Estevão, ele termina acusando aqueles que estavam acusando a Estevão.
Ele fala: olha, vocês são duros de coração, vocês resistem ao Espírito Santo, assim como seus antepassados rejeitaram os profetas, vocês rejeitaram o justo, a Jesus. E a Bíblia relata que eles rangem os dentes. Vamos focar um pouco na visão de Estevão, porque essa visão, irmãos, ela serve de muito encorajamento. Eu queria convidar nossos amigos também a pensar nessa visão, né, de como o Espírito Santo trabalhou e revelou isso para Estevão, para nos encorajar no dia de hoje. Tomar aqui uma água rapidinho. Então, Atos 7, versículos 54 a 60. Diz o seguinte, eu já li um pouco, né? Eu vou ler novamente. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé e à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Bom, o Estevão literalmente tem uma visão. E não é uma visão no sentido de um delírio. Ele viu algo real. Ele contemplou a glória de Deus. E ele viu a Jesus. Então ele fala: eu vejo Jesus de pé ao lado de Deus, né? E isso para os fariseus, para o Sinédrio, foi a gota d'água, né? Foi a sentença. Porque eles estavam falando: Estevão está vendo o trono real, né? O templo real, e isso era uma afronta, né? E ver Jesus lá, aquele que tem pregado, né, segundo os seguidores dele, contra o templo, não, isso era um absurdo. E isso foi o que Estevão relata, né? Eu fico pensando assim sobre Lucas, né, que é o que escreve o livro de Atos. Imagina ele colhendo esse relato, né? Eu tenho um palpite aqui de quem que ele colheu isso, depois no decorrer aqui a gente fala, mas porque o Sinédrio, esse julgamento foi num lugar fechado, não foi numa arena pública, né? Então alguém viu tudo isso e alguém viu como Estevão falava dessa visão e descreveu isso para Lucas, né? E Lucas para nós. Mas olha, eu queria chamar a atenção aqui sobre essa visão. Estevão, ele chama Jesus o Filho do Homem, né? Ele faz uma clara referência a Daniel 7, 13 a 14. Depois você lê isso lá, Daniel 7, 13 a 14. Em Daniel, que ele fala que o Filho do Homem, o Messias, né, ele iria começar um reino que não teria fim. Então, o que Estevão está falando, eu estou vendo o Messias, o reino dele já começou, né? Em Marcos 14, versículo 62, Jesus, quando ele estava diante desse mesmo Sinédrio, ele se apresenta como Filho do Homem, né? Olha que incrível, falando do quê? De Daniel. Sabe aquela visão de Daniel, quando ele fala que o Messias é o Filho do Homem? Sou eu, né? E aí Estevão fala o seguinte: eu estou vendo o Filho do Homem, né? Aquele que iria começar um reino que não teria fim. E Jesus falou em Mateus 14, 62, ele fala assim: olha para o Sinédrio, né, vocês verão a glória do Filho do Homem. Quer ver? Vamos ler lá em Marcos 14, acho que fica bem interessante a gente poder ler Marcos 14. Marcos 14, versículo 62, porque eu achei tão incrível quando eu li isso aqui e pensei em Estevão, né? Então lá no versículo 62 diz o seguinte: sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Né? Isso Jesus está falando para o sumo sacerdote lá no Sinédrio. Olha que incrível isso, né? Está se cumprindo o que Jesus falou. Jesus falou: vocês vão ver o Filho do Homem, né? Lembrando de Daniel. Então tudo isso para nós, às vezes a gente não junta, mas para o judeu fala: não, mas o Filho do Homem, o que Daniel falou, é o Messias, é aquele que iria começar um reino que não teria fim, né? E Jesus fala: vocês vão ver isso. Só que eles não entenderam que Jesus estava falando: por meio da minha testemunha Estevão, vocês vão ver.
Então, olha a importância de uma testemunha, né? Hoje nós somos os cristãos, né? Se você é um cristão, você deve ser essa testemunha, e você deve testemunhar Cristo de maneira que as pessoas vejam Cristo, né? Que as palavras de Cristo se tornem vida por meio do seu testemunho. E aquilo que Jesus falou para o sumo sacerdote no Sinédrio estava acontecendo, eles estavam vendo a glória de Deus, o Filho do Homem, né? Descrito lá em Daniel 7, reinando. E para os judeus isso é tão difícil. Por que era difícil? Eles não acreditavam num reino novo sem terminar o reino velho, numa ordem velha, na antiga ordem. Então, se a nova criação vai começar, a antiga deveria deixar de existir, né? Para que tenha um novo reino que dure para sempre, o reino deste mundo deveria deixar de existir. Mas a visão de Estevão, ela revela para nós o que o reino já chegou, né? Que há uma sobreposição. Nós estamos debaixo de uma velha criação, mas também sabemos que o reino de Deus nos traz uma nova criação, né? Então esse é o conflito. Nós vivemos debaixo do velho com miras no novo, né? Vivendo essa promessa, essa esperança. Então em Atos 2 o Espírito é derramado, Jesus é ressuscitado e uma nova criação começa. Não é à toa que em 2 Coríntios, que se acompanhasse comigo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo fala sobre isso, né? Logo Paulo, que estava lá, testemunha, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Olha só, o que Paulo está falando aqui? Que em Cristo nós somos novas criaturas. O Filho do Homem está reinando, uma nova ordem já chegou, todas as coisas já se fizeram novas, e nós vivemos nesse dilema, né, entre as coisas velhas desse mundo, cheio de dor, sofrimento, e as coisas novas, que é a vida transformada pelo Espírito, a conversão, a promessa da ressurreição. Então, quando Estevão fala disso, para os judeus é algo muito difícil de entender. Como que algo novo já está surgindo se ainda vivemos sobre debaixo de algo velho, né? Estevão, ele parece que é aquele ponto de contato, né? Ele une as duas versões, né? Da nova criação e vivendo ali a velha criação, toda a tirania do homem, né? Tudo aquilo que é difícil. E sabe, irmãos, o que eu posso aprender aqui? Quem se alimenta dessa visão espiritual mais real consegue tirar forças para suportar a realidade. A realidade de Estevão não era fácil, ele estava sendo julgado injustamente. Ele sabia que aqueles homens tinham poder para matá-lo, né? E de maneira dura, difícil, dolorosa. E ele olha, ele tem aquela visão e aquilo é como que o transporta, né? Ele consegue ver que há uma realidade tão real como a nossa, que é a vida que teremos em Cristo, né? A nova criatura que nos tornamos, que aquele que reconhece Jesus como Senhor se torna, né? Aquele que é renovado pelo Espírito. Então ele se torna um sinal que aponta para essa realidade. E olha, o papel da igreja é apontar para essa realidade, para a realidade de que há vida após esse mundo, que há coisas novas, que quando morremos em Cristo, nos tornamos uma nova criatura, e que a nossa esperança não está mais nesse mundo, está no mundo que há de vir, né? Está na promessa da ressurreição. Eu tenho pensado nesse tempos de coronavírus, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas, eu vejo, né, as pessoas comentando, há muita desesperança, né? Muitos estão sofrendo com medo do futuro, alguns já estão perdendo seus trabalhos, outros têm sentido depressão, tem sido duro emocionalmente, tem sido momentos assim de angústias, né? Medo, insegurança, cada um lida de um jeito, mas eu queria ajudá-lo a pensar na glória de Deus, a pensar, a ser aquela intercessão que sabe do que estamos passando, não é uma alienação, que sente a dor, mas que aponta para Cristo. O papel da igreja é ser testemunha de que há algo maior que esse mundo. Quando você entende isso, que a sua esperança não está aqui, a maneira como você se relaciona com as coisas desse mundo muda, né? Você não deposita mais toda a sua esperança.
lembrando em Mateus, né, que Jesus falou que não acumule riqueza nesse mundo, porque a traça e a ferrugem ou o ladrão pode roubar, né? E ele está falando, olha, não ponha, não confie nesse mundo, porque esse mundo é uma ordem antiga, coisas novas já estão acontecendo. Queria encorajar você que tem passado por momentos difíceis, né? Mesmo você sendo parte da igreja, talvez esse momento tenha sido muito duro para você. Queria encorajá-lo para que busque ajuda, né? Para que entre em contato. E se você conhece alguém assim, seja essa intersecção, seja aquele que aponta para algo maior, né? Porque não tem de onde tirar forças, né? Você não tem. O que Deus fez permitindo o coronavírus é mostrar que nós não podemos nos sentir seguros nesse mundo. Lembrar que o céu não é aqui, né? E eu sinto que alguns de nós, né, e muitas vezes eu mesmo, a gente fica tão acomodado a esse mundo. Você acha que você acaba depositando muitas fichas aqui e Deus vem nos mostrar que o céu não é aqui. Então eu queria encorajá-lo, né, a sermos testemunhas e a cuidarmos uns dos outros. E você, amigo, que tem recebido esse vídeo, que você está sem esperança, você está desesperado, olha, acho que é um bom momento para você pensar nos seus valores. Quais são os seus valores? O que você depositou, né? E eu queria encorajar você a conversar talvez com a pessoa que te viu esse vídeo, a falar sobre Cristo, a buscar forças, né? Eu sei que Deus Ele cuida de cada um, Ele sabe. A Bíblia relata que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus, nenhuma folha, nenhum passarinho, né? Que Ele cuida das ervas do campo, quanto mais de nós. Queria recomendar a leitura de Mateus capítulo 6, e você vai entender o quanto Deus é cuidadoso com nossas vidas. Nós vamos passar por isso, né? Há esperança. Deus, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de você, que você se sinta amado, que você não tenha medo do futuro, porque tudo isso aqui vai passar mesmo. Que a maneira como você se relaciona com as coisas desse mundo possa ser transformadas pela sua visão sobre quem é Deus e quem é Jesus. Então Estevão, ele tem a visão que torna o céu mais importante que a terra, né? Quando Estevão fala, eu estou vendo Deus, eu estou vendo Jesus em pé para me receber. Isso é algo muito bom. Olha, quem que descreveu isso para Lucas? Eu quero dar um chute aqui que eu acho que é bem provável. Eu acredito que Paulo descreveu isso. Paulo estava lá no Sinédrio quando Estevão ele fala dessa visão, né? Paulo, ele é impactado por essa visão, e você vai perceber isso na vida dele. Olha em Efésios capítulo 1 o que Paulo fala. Efésios capítulo 1, para a gente ir entendendo o quão importante foi Estevão e a gente se inspirar na vida dele. Efésios capítulo 1, 15 a 23 fala assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês de espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e com a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e em qualquer circunstância. Então Paulo, lembrando da visão, né, acredito do relato que ele passa para Estevão, para Lucas sobre Estevão, ele fala aqui para os Efésios, né, fala, sabe o que eu quero, o que eu sonho é que vocês vejam o que Estevão viu e que eu vi, porque Paulo também, depois que ele se converte, era Saulo, se torna Paulo,
ele também encontra Jesus, né? Jesus o chama e fala: olha, você vai ser minha testemunha. Ele lembra logo de Estevão, e ele relata, fala: olha, eu realmente estava lá, e eu aprovei, né, que isso acontecesse, e ele foi transformado, né? A diferença entre Paulo e Estevão é que Estevão viu a glória de Deus e morreu, né? E Paulo, ele viu a glória de Deus, de Cristo, e continuou vivo. Então ele teve que sempre lidar com esse conflito. Nossa, eu sei da glória, eu sei o que me espera, o mesmo poder que ressuscitou Jesus vai me ressuscitar, né? E várias vezes ele fala: nossa, a morte para mim é lucro, eu fico aqui nessa luta, porque ao mesmo tempo eu quero morrer, estar com Cristo, mas eu vejo que eu posso ser útil aqui, ajudar a fé de vocês, porque Paulo também viu a glória ela transforma a nossa visão, né? Irmãos, nós sabemos que Jesus está na glória, mas isso não é o suficiente. Só saber que Jesus está na glória. Nós precisamos saber que é para lá que nós vamos. Essa glória também vai ser nós somos co-herdeiros dessa glória. É saber também que, apesar de toda e qualquer circunstância, quando eu comparo com aquilo que está por vir, é muito maior, e isso me encoraja, isso me faz sentir livre das pressões desse mundo. Em qualquer situação daremos graças, né? É o que ele fala aqui, mesmo uma situação tão difícil, isso muda nosso relacionamento com as coisas terrenas. Paulo sabia que ele seria transformado numa testemunha até o fim, como foi Estevão, e é essa esperança que nós somos chamados, para esse testemunho. Queria compartilhar os paralelos que há, né? Queria que você lesse comigo Lucas capítulo 12, versículo 8. Lucas capítulo 12, versículo 8. Diz o seguinte, 12, versículo 8: eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aí lá em Atos, né, 7,56, olha o que Estevão fala. Ele fala o seguinte, e disse: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Todas as vezes que você vê essa figura de Jesus ao lado de Deus, ele está como? Sentado ao lado de Deus, né? Sentado em seu trono. Mas dessa vez, Lucas escreve que Estevão disse que ele via Jesus em pé, né? E assim, a tradição, os pais da igreja, eles concordam muito nisso, né? De que esse em pé é Jesus recebendo, né? Tanto é que Estevão fala: eu recebo o meu Espírito. Que bate com Lucas 12, 8, que Jesus fala: olha, aquele que confessa o meu nome diante das pessoas, eu também o confessarei diante do meu Pai, né? Então, olha que inspirador, né? Jesus se levanta para receber a Estevão, assim como Estevão declarava que ele cria em Cristo, Cristo declarava Estevão como filho dele, né? Como co-herdeiro no reino dos céus. Isso é incrível. Os paralelos não terminam aí, né? No versículo 59, Estevão entrega o Espírito. Ele grita, né? Ele fala que enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. A mesma coisa que nós vemos em Lucas 23, 46, né? Jesus também na cruz, em plena dor, ele fala: Deus, eu entrego o meu Espírito. No versículo 60 fala assim: então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não consideres culpado desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. O mesmo acontece aqui. Em Lucas 24, 34, é um paralelo, porque Jesus também na cruz pede para que Deus perdoasse, né? E quem estava lá ouvindo essa oração? Paulo, antes Saulo. Paulo lá em Atos 22, 20, você pode ler depois, enquanto ele relata, né, da conversão dele, de como ele teve dificuldade, né, que os irmãos duvidavam de Paulo, porque Paulo estava perseguindo, agora está a favor, né? E ele vai relatando, e ele fala que na conversa que ele teve com Jesus falava, ele até ouviu isso de Barnabé, né? Olha, Barnabé, vai lá, você vai encontrar Saulo e ele será minha testemunha. Então isso chega para Paulo, né, que ele iria ser uma testemunha, que ele lembra da testemunha de Estevão. Ele sabia: eu vou ter que ir até o fim no meu testemunho, como Estevão foi. E essa, irmãos, é a promessa do Espírito Santo, né? Lembra em Atos 1 que vocês receberão poder do Espírito para serem minhas testemunhas?
Receber poder do Espírito não é para você ir fazendo milagres e falar em outras línguas para a sua glória própria. O poder do Espírito, ele transforma você em uma testemunha, né? Alguém que vai falar sobre Cristo até as últimas consequências, alguém que vai testemunhar não somente a ressurreição de Jesus, mas a sua própria ressurreição. Nós temos que ser assim, pessoas que pregam a ressurreição, porque nós acreditamos. Paulo, ele foi convencido da ressurreição de Cristo, por isso que ele se tornou quem ele se tornou. Acompanha lá Romanos capítulo 8, né? Já estamos falando de Paulo, que foi tão tocado, que estava lá como presente, né? Vendo o que estava acontecendo. Ele vem aqui e descreve para nós o impacto que ele teve por meio de Cristo. Romanos 8, versículo 17, né? Através também da visão de Estevão. Romanos 8, 17 fala assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que está em nós e que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. É encorajador. Eu queria dedicar essa escritura para vocês, né? Como é encorajador ter essa visão de que Estevão teve, que Jesus continua reinando, que o reino de Deus começou, que nós somos uma nova criatura em Cristo, que essa esperança da renovação, essa esperança de que seremos transformados, ela nos dá força. Por causa dessa esperança, nós somos capazes de pregar o Evangelho. Nós somos capazes de, mesmo sofrendo, né, até a natureza, ela geme, porque enquanto o homem estiver preso, né, à velha natureza, ele não vai entender quem é Deus, ele não vai cuidar dos recursos naturais como um filho de Deus. Lembra de Adão e Eva que recebe o encargo, né? Adão, ele fala: cuida do jardim, faça-o crescer, né? Entenda que é uma criação minha, não adorando as coisas que Deus havia criado, mas cuidando, zelando por uma adoração a Deus. Então tudo isso foi perdido, né, com a queda do homem e foi restaurado por meio de Jesus. Então nós estamos nesse conflito, né, de uma criação antiga, mas sob a perspectiva de uma nova criação. Você que é um cristão, você que se tornou novo em Cristo, é uma nova criatura, essa é a promessa, né, que nós um dia estaremos com Deus, né, que nós seremos restaurados. 23, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Então, Jesus ele restaura todas as coisas. Essa é a visão que Estevão teve. Essa visão fez ser testemunha, ser um ponto de intersecção e apontar para Cristo. Foi essa visão que renovava as forças de Paulo, e ele ficava ansioso, porque ele sabia que esse corpo passaria, né? Que esse corpo seria restaurado, que esse corpo seria renovado em Cristo. A ressurreição é isso, irmãos, é uma restauração de todas as coisas. Nesse tempo de dificuldade, né? Lembra que tudo isso vai passar. Lembra que no céu não há nem choro, nem lágrimas. Lembra que essa antiga ordem já é passada. Lembra no que nos espera. Nós somos herdeiros. Nós não podemos andar como pessoas desesperadas, que não têm no que crer, né? Eu e você vamos herdar a mesma coisa que Jesus herdou.
Nós estaremos diante do Pai, assim como Jesus está. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo é o poder que vai nos ressuscitar. Lembra que Estevão viu isso, Paulo viu isso, e Paulo falou: olha, a minha oração é que os olhos, o coração de vocês sejam iluminados, os olhos do coração de vocês sejam iluminados e vocês vejam o quê? O que Estevão viu, o que Paulo viu. Irmãos, possamos ver isso, possamos anunciar o Evangelho com base nessa visão do que as novas coisas já começaram. O Filho do Homem está reinando e nós somos uma nova criatura. Desejo a todos vocês um ótimo domingo. Eu espero que o relato da visão de Estevão possa ter encorajado você. Estevão foi um homem que foi até o fim. Ele poderia ter negado, ele poderia ter parado, só falando: não, eu reconheço, me dá uma chance. Mas ele não, ele foi até o fim, porque ele viu a glória de Deus. Que assim seja, que você, ao ler as Escrituras, a lembrar das promessas, também orando, que você se apegue a essa visão, né? Se apegue a essa promessa, para que sejamos um dia, possamos festejar, né? A nossa grande restauração, onde vamos viver aquilo que Estevão viu pessoalmente. Glória a Deus por isso. Queria encorajar muito você para quinta-feira. Nós vamos falar sobre Atos 8, vamos falar de Eunuco, muito bom. Isaías 53, né? Ele é aquele que não rejeita, ele é aquele que aceita e que entende quem o profeta fala. Eu queria encorajá-lo para que você assista esse vídeo na quinta-feira. Ótimo domingo, mães, aproveite o seu dia e nos vemos em breve, se Deus assim permitir. Obrigado. Graça e verdade.